Dando continuidade agora à nossa programação noturna do nosso último dia, temos aqui um grande amigo também, meu amigo Peter Melo. Sobe aqui no palco, grande Peter. Tá me ouvindo, meu amigo? Olá, tudo bem? Tô te ouvindo. Tudo jóia, graças a Deus. Que bom te ver aqui de novo com a gente. Também uma das pessoas que acreditou no nosso evento desde o início, né? Eu acho que você está desde a primeira edição com a gente, né, Peter? A primeira edição eu fiz todo o rascunho para trabalhar contigo e depois eu tinha uma viagem internacional, arranjei um palestrante para levar o meu assunto à frente, mas eu não tive a oportunidade de inaugurar esse trabalho aí que já está. Aí no segundo você começou a participar. Exatamente. Isso mesmo. Ô Peter, como eu faço com todo mundo aqui, não vai ser diferente. Quem é Peter Melo? Bom, eu sou uma pessoa apaixonada por gestão em projetos. Agora eu descobri que eu também tenho uma paixão pelo Rio de Janeiro. Foi uma cidade que eu fugi muitos anos, era uma cidade dos meus pais e meu irmão morava aqui, eu não tinha muita coisa. Eu estou aqui agora há 2 anos, bem período pandemia e pós-pandemia, e vim com uma pegada de startup, e trabalhos aqui com a fábrica de startup aqui também e tal, foi muito legal. E eu tenho essa coisa da gestão de muitos anos, trabalhei com grandes projetos, depois saí da área de TI, fui para a área de óleo e gás, trabalhei com mecânica, trabalhei com governo, trabalhei com indústria naval, então fiz projetos pelo sentimento de projetos em si, não por uma certa especialidade, né? E depois retornei para esse mundo de tecnologia por conta da startup. Estou trabalhando agora com um sistema de inteligência artificial para ajudar o planejamento de recursos para quem não consegue montar o cronograma sozinho, né? É isso aí. Maravilha, meu amigo. Então, a partir de agora, oficialmente, a sala é sua. Fique à vontade para compartilhar. Posso subir a tela de uma vez? Você vai subir e eu tenho que passar aqui primeiro o PowerPoint, depois eu vou pro aplicativo, não é isso? Ok. Então tá, me diz aí que vocês estão vendo aí. Eu tô sem 2 telas hoje, então... Tá sem a tela? Para mim, deixa eu tirar aqui, peraí. Você vê que o... Você consegue... descompartilha e compartilha de novo, Peter, porque não tá subindo. Ok, vamos lá. Compartilhar, parar a tela, compartilhar outra vez. E é muito curioso, que a minha tela abre perguntando do Murphy e o Murphy já entrou aqui atrapalhando. Tela cheia, compartilhar. Aí, tá aparecendo aqui agora. Ok. E agora vamos então para... Aí, agora tá... Só botar no modo apresentação. Só aperta o ocultar ou hide, não sei como é que tá escrito. Isso. Então tá. Bom, tá vendo aí, né? Maravilha. Excelente. Olha que legal. A primeira frase que aparece aqui, não tem título de apresentação, não tem nada, porque isso é só um pedacinho, é um teaser para o assunto que eu quero abordar dentro do contexto do Canvas, né? Eu falo aqui, né? O Murphy está atrapalhando, está atrasando seus projetos, né? E isso pode ser para projetos pequenos, pode ser para projetos de grande porte, pode ser para projetos tradicionais, híbridos, para o mundo ágil. A gente fica com aquela impressão de que o Murphy toda hora entra e atrapalha, e a gente quer mostrar aqui que muitas vezes esse Murphy é simplesmente uma carência nossa de planejamento, de entender o que pode acontecer, se preparar para aquilo que pode acontecer, né? E aí segurar o Murphy lá para o cantinho dele, né? Bom, quando você tem grandes projetos, a gente lida com o Murphy podendo atacar em múltiplos lugares numa quantidade muito maior, então você precisa ter novos controles e novas condições de se organizar com tudo aquilo que pode estar acontecendo num grande projeto, e acontece em muitas situações que no final das contas você tem recursos que estão aplicados no seu projeto. Pode ser um caminhão, pode ser um trator, pode ser uma pessoa, pode ser uma tecnologia que tem que ser usada, que dependendo de como você preparar ela para entrar no seu projeto e o momento que de fato ela começa a ser usada, você tem um gap ali que é um desperdício, né? Então você tem um recurso que fica estacionado esperando um momento de utilização e aquilo é um prejuízo. E tem os outros problemas também que a gente encontra quando a gente não está muito habilidoso para fazer os grandes projetos, que são as sobrecargas, né? São os momentos onde você coloca muitas pessoas ocupadas com coisas que acabam andando em paralelo, uma em cima da outra, a pessoa não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então,
a gente vê os métodos ágeis como uma forma de trabalhar isso melhor, e, ao mesmo tempo, a inteligência artificial pode melhorar ainda mais, ajustando esse mundo do uso do recurso. Então, aqui tem uma visãozinha, né? Nem sempre a gente pode acusar o Murphy de ser o cara que está atrapalhando aquela sequência de trabalho, aquelas coisas que estão acontecendo com sobrecarga, etc. E nesse mundo super complexo e agora digital, você tendo que interagir com equipes em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, a partir de uma telinha de computador, é muito comum você perder a sequência das coisas, os trabalhos se sobrealavancarem, e aí com isso você tem parte do pessoal parado e parte do pessoal sobrecarregado. Bom, quando a gente traz isso para aquela visão do Kanban, ou para uma pegada ágil, que você vai rodar os ciclos curtinhos e o produto para entregar e tal, a gente passa a achar que não precisa mais desse plano, não precisa mais do detalhamento de como estão os recursos, aonde que eles estão, o que eles estão fazendo, porque você tem algumas atividades já pré-determinadas, um ciclo mais ou menos pré-determinado, você tem um término conhecido, né? E aí o que a gente vai descobrir? Todo trabalho, ele é performado por pessoas. Essas pessoas têm que colocar um esforço e a tarefa demanda delas um esforço. O cálculo dessa relação, né, do usuário, do recurso disponível e das tarefas que precisam fazer, num projeto tradicional, vão fazer com que o projeto fique maior ou menor, dependendo de como você faz esse plano. E no mundo ágil, se você não faz alguns planos, que às vezes você nem se toca que pode fazer, na realidade você perde oportunidades de entregar mais valor, mais trabalho em um determinado pedacinho, porque a conta continua sendo a mesma, trabalho a ser feito, a carga que é necessária, o esforço que vai ser aplicado e quem está disponível para fazer aquilo. Então, como exemplo aqui, imaginar que numa linha geral eu tenho 4 tarefas e elas vão levar um tempo ainda que eu nem tentei acertar no primeiro momento, elas vão migrar do to-do para o doing, né? Depois algumas vão terminar, outras vão estar andando, parece que está tudo sob controle, a gente já tem uma ideia de quando vai acabar aquele ciclo, né? E aí eu vou pegar essas mesmas atividades e vou levar elas de volta para o tão famigerado projeto Waterfall, onde a gente tem que criar um cronograma, onde as coisas estão amarradas, só para a gente entender como que existe um impacto e um correlacionamento entre essas atividades e essas pessoas. Então vamos fingir que não estou falando então desse mundo dos cartõezinhos, e eu estou falando então de uma tarefa de 10 dias, que eu estou enxergando ela na sua amplitude, depois eu tenho uma outra tarefa de 5 dias, que o Gantt me dá aquele recurso visual de saber que os 5 dias é a metade do tempo daqueles 10 dias, né? Depois eu tenho mais uma tarefa de 10 dias e mais uma tarefa de 10 dias. Então eu tenho aqueles mesmos cartões de antes, só que agora eu estou projetando eles de forma a atravessar os dias do meu cronograma. E eu vou dividir isso aqui, então, em 2 grandes grupos, 2 áreas, 2 grupos de pessoas, não importa. E eu vou aplicar pessoas a essas atividades, para a gente ver esse comportamento, né? Então, se eu tenho o Bob fazendo uma tarefa A de 10 dias e o mesmo Bob fazendo a tarefa de 5 dias, eu tenho um problema, porque ele não vai conseguir fazer naquele mesmo dia 2 tarefas ao mesmo tempo. E a mesma coisa vai acontecer com a Alice. No Kanban, isso se conserta, né? O cara pega um cartão, trabalha no cartão, depois ele pega o outro cartão e ele segue com um cartão, parece que está tudo resolvido, etc. e tal. Mas nós temos desperdícios que estão escondidos nesse contexto. Vou ilustrar aqui. Vamos imaginar, então, que existe uma dependência da tarefa do Bob com a Alice, e como a Alice tem que esperar o Bob terminar aquela primeira entrega, pode ser análise e desenvolvimento, pode ser desenvolvimento e teste, pode ser posta em marcha e aplicação em campo, pode ser engenharia e fabricação, não importa, sempre, né, tem alguma relação entre essas atividades. Então, a Alice está esperando a primeira entrega do Bob, e com isso você tem uma dilatação do tempo do seu projeto. E depois, uma outra tarefa sua, que também tem um vínculo, vai gerar um outro deslocamento. E aí a gente começa a entender a função do Gantt, né? Ele começa a dar visibilidade do tempo para frente, mas as técnicas tradicionais não resolvem a questão imediata do uso do recurso, né? O recurso, ele fica sobrecarregado em alguns momentos, e essa sobrecarga
se a gente não fizer nada por ela, ela vai ocultar atrasos de projeto. Aí é o tal do Murphy o Murphy que atrapalhou aqui. Não, você não tinha visto que tinha essa sobreposição, então você não se preparou para ela, né? Então, se eu fizer uma adequação dessas minhas atividades, deslocando elas no tempo, para elas comportarem, né? Entrega A que vai para C, Bob para Alice, entrega B que é 5 dias, que vai então para Alice outra vez. Eu consigo então vislumbrar o meu trabalho, que pode ser 30 dias, pode ser 30 horas, pode ser 10 minutos, não importa, todo esse ciclo ele tem um sequenciamento, né? E aí, a gente com isso tem o famoso caminho crítico, né? Olha, o meu projeto deve levar 30 dias, porque eu tenho que fazer a tarefa do Bob primeiro, depois ele vai liberar para a Alice, e a Alice tem que acabar a primeira para fazer a segunda. E com isso, então, se eu faço um planejamento daqueles meus cartõezinhos ou de um grande projeto e começo a enxergar aonde estão os meus problemas, eu vou me antecipar a alguns Murphys. E tem um ponto ainda mais bacana ainda, porque nós podemos sair desse cronograma básico, onde essas informações já foram manipuladas, e eu posso utilizar de inteligência artificial para que ela me ajude na montagem deste cronograma. E o que ela vai fazer quando ela está fazendo isso? Ela vai testar hipóteses. Eu tenho a capacidade de, naqueles meus montes de cartões do meu padrão ágil, ou aquele monte de tarefa do meu projeto tradicional, eu tenho condição de validar certas sequências. E, eventualmente, eu consigo descobrir perdas no sistema que estão escondidas. Nesse caso aqui, por exemplo, quem falou que só porque a tarefa se chama A, o Bob tem que fazer primeiro a tarefa A para depois fazer a tarefa B? Né? São tarefas distintas, elas não têm um vínculo específico entre elas. O vínculo entre a tarefa A e a C já foi determinado, né, a análise e o desenvolvimento, mas se o Bob começa com a análise do sistema de cadastro, ou ele começa com a análise do sistema de segurança, de qualquer jeito, quando ele termina uma dessas duas tarefas, ele vai mandar para alguém. E o que acontece, então, se eu invertesse o início desse trabalho? Simplesmente isso. Em vez de eu ter 10 dias aqui, 10 dias depois, e 10 dias depois, completando 30, o que acontece se eu simplesmente começar pela minha tarefa B? Todo o comportamento do meu cronograma agora muda. Porque eu vou terminar a tarefa de 5 dias, eu vou liberar o trabalho para o Bob imediatamente, a Alice já começa a trabalhar em seguida, então eu consigo enxugar o meu projeto, eu consigo fazer mais atividades naquele meu período e tem uma sobra, então, que vai para o meu finalzinho do meu intervalo. Então, nesse caso, um plano otimizado com auxílio de inteligência artificial que foi lá e olhou as possibilidades do seu projeto, ele conseguiu identificar, somente em 4 atividades, com 2 pessoas e uma informação básica entre uma e outra, uma possibilidade de executar esse projeto em 30 dias ou executar esse mesmo projeto em 25 dias. Né? Por que eu vou perder, então, essa capacidade de otimização? Né? E aí, dado esse contexto, eu vou mostrar uma ferramenta que a gente também vem trabalhando na startup, que ganhou o nome de Canvas com a letra K, porque ele vai unir o conceito do modelo de Canvas, como, por exemplo, o Canvas de negócio, o Canvas de estratégia, o Canvas de projeto, com as necessidades do fluxo de Kanban ou das habilidades de você criar um ambiente para avançar com tarefas de forma ágil. Né? Então, vamos sair dessa apresentação e vamos entrar, então, na base aqui do que vai ser a apresentação pelo software aqui. Você vai me dizer se está enxergando a tela correto? Tá tudo tranquilo por aí, então? Tudo ok. Tudo ok. Tá, então, o Canvas, então, é um sistema que vai me permitir criar um modelo de Canvas qualquer. Você indo na área de modelos, você vai encontrar modelos como o modelo de Eisenhower para priorização, o modelo de negócios, você vai poder ter Canvas de projeto, você vai poder usar o modelo do professor Finóquio, do professor Vanks, você pode usar o do Ministério da Ciência e Tecnologia, que também tem um Canvas de projeto. Ou seja, existem vários modelos prontos para diferentes usos, e eu vou apresentar hoje um modelo chamado 4D,
que não está aqui ainda nessa tela de modelos públicos, mas é gratuito e está disponível. Toda essa parte aqui roda gratuitamente, né? Aí quem entrar em contato fala, Peter, vi a apresentação, quero começar a usar o modelo logo, né? Nós vamos então entrar no modelo 4D, que faz uma conjunção entre o entender o problema e o realizar o problema e o otimizar o resultado com o uso da inteligência artificial. Bom, então vou entrar na base do sistema outra vez. Eu vou fazer o meu login para o aplicativo. Uma vez que eu abra uma sessão, eu posso compartilhar um link e outras pessoas estarem trabalhando juntas, né? E nós vamos... aqui eu vou começar com o login meu. E dependendo de como a gente esteja... A gente venha trabalhar o tempo, porque a gente não tem essa interação direta, né? É só pelas perguntas, né? O ideal é que a gente talvez fizesse um convite para alguém entrar também na aplicação e me dar algumas sugestões ou atividades, né? Mas eu vou inventar um cenário aqui para a gente percorrer o processo também. Então, entro na interface e eu começo a enxergar, então, opções de trabalho. Aqui eu tenho vários projetos que eu estou trabalhando em lugares diferentes, alguns de demonstração, outros com clientes de verdade. Aí eu tenho alguns que estão com o formato de Kanban, que é um fluxo previsto, e esse fluxo é desenhado para cada tipo de projeto ou cada tipo de cliente. Eu tenho outros que têm o formato do Canvas, que são mais modelo conceitual para eu discutir um determinado assunto, né? E eu tenho esse 4GP aqui, que eu comecei a trabalhar com alguns clientes, onde a gente percebeu, então, que a harmonização do momento da conversa, de você chegar para os seus diretores, os seus gestores, os seus parceiros, o seu cliente final, e você pegar aquela calma cósmica que o Canvas oferece, de você colaborar com os cartõezinhos e você interagir dentro de um fluxo, né? A gente trouxe aqui, então, um resumo na parte de cima, no dores, desejos, demandas e desfecho, de um cenário mínimo, assim, aquelas primeiras perguntas que você vai fazer para aquele grupo de diretores ou aquele cliente novo que você está querendo fazer um projeto rapidamente com ele, para que a gente identifique os principais elementos que vão ser tratados, então, no segundo bloco, que é como se fosse um Kanban com algumas práticas aí, alguma evidência de um fluxo ágil, onde eu estou juntando um backlog, estou estabelecendo um determinado período, né? Aí nós vamos combinar com o cliente, vamos rodar isso em várias entregas, e aí então tem o ciclo continuado, e esse backlog vai ter o backlog de um período, depois vai ter o backlog do outro período, ou eu posso ter um super grande backlog e fazer a sequência das atividades ao longo do trajeto, né? Então, toda essa parte aqui, cada uma dessas caixinhas coloridas, sem cor, com ícone, sem ícone, elas então são ajustadas pelos clientes para cada um dos seus ambientes, né? E aí a gente faz essa interação de colaboração e cooperação entre pessoas, porque elas vão contribuir com os cartõezinhos dentro de um cenário, né? E depois vamos sair daqui ainda e vou levar para que a inteligência artificial possa examinar as tarefas que estão sendo pensadas e projetar como essas atividades podem acontecer ao longo do tempo, e eu posso eventualmente até voltar para aquele meu cliente daquele projeto rápido e dizer, olha, eu trabalhando com 2 pessoas e com essas aproximações de horas dessas atividades que a gente colocou aqui, a gente já está antevendo esse projeto para 5 dias, para 10 dias, para 30 dias. Ou, se for trabalhar com as sprints, eu vou precisar de 2 sprints de 15 dias. Eu vou precisar de 4 sprints de 15 dias. Por quê? Porque eu vou pegar a minha visão do meu backlog, das grandes tarefas que eu preciso fazer, e com macro estimativas, eu vou ter uma visibilidade disso no longo prazo, né? E aí, quando a gente para conversar, né, com a audiência, né, com o público, poxa, mas a estimativa é difícil, a gente não tem bem certeza se é 2 horas ou se é 20 horas, a gente não tem bem ideia da proporção e tal, né? O que é bastante interessante? Existem elementos de ordem de grandeza que a gente sempre faz,
né? Alguns vão usar uma série de Fibonacci, outros vão fazer um plan poker, outros vão jogar dados ao vento e pegar algumas durações, mas na medida que você vai botando atividades em um certo fluxo, você começa a criar capacidade de comparação entre elementos. Se essa aqui é mais ou menos 2 horas, essa outra é mais ou menos o dobro, e essa aqui é no máximo 3 vezes esse tempo. Então, na medida que você vai criando essas proporções, você vai ensinando a máquina digital a fazer novas suposições, e aí você tem sempre um cronograma renovado, com uma perspectiva de o que vai acontecer com aquele seu projeto do ponto que você está para o ponto que falta, né? Bom, fica difícil para mim numa única tela ir falando do slide sem nem ver como eu que estou me apresentando aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui nesse painel, eu tive a participação de 4 pessoas no primeiro momento que se inscreveram, na primeira vez que eu fiz um exemplozinho rápido com isso. Se a gente estivesse trabalhando naquele esquema do webinar com real time, vocês podendo replicar de volta para mim, a gente poderia convidar mais pessoas e a gente começar a fazer um trabalho aqui, todo mundo na mesma tela, né? E essas pessoas, então, elas vão colaborar a partir dos seus celulares com a inclusão de informações para esse projeto que eu quero começar, né? Então, eu vou trabalhar nesse modelo super simplificado, uma tentativa de identificação de dores daquele meu cliente, né, daquela equipe, que precisa ser resolvido, etc. Depois eu vou migrar para uma visão onde eu também pergunto sobre os desejos, e é muito legal como o cérebro de cada um desperta de uma forma diferente do outro, né? Porque muito do que eu escrevo como dor, outros transformam como desejo, no seu oposto. E outros, se você falar da dor, ele não consegue identificar exatamente aquilo que o incomoda, mas ele tem vários desejos em relação a coisas que ele já sente no dia a dia do trabalho dele, ele precisa melhorar, né? Então, a partir desse momento lúdico de várias pessoas entrarem e trabalharem nos cartõezinhos para a gente chegar nas dores e desejos, a gente vai pegando essas características de cada pessoa, nós vamos conversando sobre o assunto, e a partir dali a gente começa a conseguir formatar grandes demandas, né? As demandas, numa jogada assim para um Scrum aqui, assim, eu diria, vão virar os meus épicos num primeiro momento, né? As grandes entregas, ou às vezes eu estou num nível tão alto que é uma grande release de algo que eu estou querendo fazer, né? Mas eu começo a entender coisas que eu preciso que aconteçam para que eu cumpra ou com aqueles meus desejos ou com aquelas minhas dores. E aí, na evolução desse trabalho, a gente então, quando começa a rodar o ciclo, que é o backlog, fazendo, feito, ou arquivado e problemas, né, a gente vai começando a conseguir demonstrar entregas e necessidades e vamos transformando demandas em desfechos, né, objetivos que eu tinha por cumprir. Eu vou dizer se eu cumpri bem, se eu cumpri mal, se precisa ser melhorado ou não, né? Como isso aqui não é um método específico, é uma pegada para trabalhar com pessoas que não estão muito afim de se organizar em projetos, ou então não tem tempo para interagir com todo mundo, mas você tem que extrair informação deles, né? Então, passando esse ciclo básico de alto nível com esses gestores, diretores, etc., a gente tem um panorama inicial do que tem que ser feito, e aqui a gente ainda fez, na evolução desse trabalho com alguns clientes, a inclusão de um bloco chamado ações, que é bastante curioso. A ação é como se fosse a tarefa a fazer, fazendo e feito, mas ela nasce de forma muito ligeirinha, às vezes pelo próprio cliente, de algo que tem que ser feito para resolver uma questão do próprio projeto. Então, vamos dizer que o meu projeto seja entregar uma modelagem do ciclo de trabalho das pessoas na minha empresa, que é uma coisa que eu venho discutindo recentemente com o cliente. Então, a gente
tem pessoas com seus papéis e responsabilidades, e a gente quer fazer uma readequação desses papéis e responsabilidades, a gente tem que ter um projeto para entender os trabalhos de cada um e as novas necessidades. Então isso vai correr aqui no backlog, fazendo efeito. Mas a gente precisa marcar uma reunião para juntar todo mundo, ou a gente precisa chamar um diretor que não veio, ou a gente precisa resolver um problema de um servidor que entrou no meio do caminho. Então esse bloquinho de ações entra aqui, normalmente numa interação com o próprio cliente, e eles são tarefas rápidas que depois ou eu vou arquivar ou eu vou registrar como problema, né? E, por fim, nesse modelo, o que a gente fez para ampliar a condição dele atender em vários ambientes, a gente criou uma área de referência, onde os cartões que a gente vai colocando aqui, eles podem ligar esse trabalho a outros conteúdos. Então eu posso ligar um site de referência, eu posso ligar um outro Canvas, eu posso ter um Canvas de projeto detalhado, eu posso ter um Canvas de estratégia, e aí as referências de um para outro, nós vamos guardando aqui como se fosse uma área de aprendizado, né? Então esse é o fluxo normal. Como a gente não vai ter essa interatividade de perguntar de um projeto específico para navegar com as tarefas aqui e criar os dores e desejos, eu vou só dar um exemplo da amarração da inteligência artificial com alguns cartões que já estão aqui, né? E aí depois eu volto mais um pouquinho para a gente articular a ideia do uso do Canvas, né? Então, o que eu estou partindo do pressuposto aqui? Já se sabe algumas dores, já se viu alguns desejos, já se estabeleceram desejos e dores a partir de demandas que passam a ser produtos que eu vou almejar ou entregas de valor que eu preciso produzir para resolver aquelas dores e desejos, e isso gerou para mim um backlog de atividades. Atividade A, atividade C, D, E e F, acho que a B, a outra, já tenho duas aqui que eu já tinha movido aqui para cima também. Então, eu tirei duas tarefas do meu backlog aqui num determinado momento e comecei a fazer o ciclo. Essa tarefa aqui, ela está atribuída ao Harry, que estava aqui em cima, e essas outras tarefas aqui eu atribuí para mim mesmo, né? Eu posso conversar sobre cada tarefa individualmente e criar com isso uma base de conhecimento sobre aquele assunto que tem que ser feito. Eu posso vincular cada uma dessas atividades a links adicionais que vão ser colocados em seguida no cartão, e aí com isso eu vou criando um conjunto de informações naquele cartão que vão me ajudar a fluir com o problema até que eu transforme aquele desejo numa demanda e desfecho. Como eu não vejo vocês aí no cenário final, deixa eu só ver a cara. Quando eu vejo a cara dá confusão aqui. Eu queria ver se tinha uma expressão assim do Wagner. Olha, Peter, tem dúvida aqui, não sei o que e tal, né? Mas não vou conseguir fazer isso. Deixa eu voltar aqui no meu exemplo. Se precisar de interação, Peter, é só me falar que eu interajo com eles aqui, tá? Tá, a ideia a gente pode se organizar numa situação próxima. A gente estava construindo esse modelo na época que a gente estava se preparando para essa palestra, então a gente não viu todo esse detalhe, né? Mas a gente poderia convidar antecipadamente algumas pessoas que fariam o papel dessas pessoas aqui, e elas poderiam interagir pelo celular já trazendo alguns cartões. Então, enquanto eu estivesse explicando a dinâmica, o trabalho, o projeto é complexo e tal, o trabalho ia ficar mais complexo ainda, porque outras pessoas iam poder adicionar informação aqui, né? Mas isso seria mais para mostrar o potencial de colaboração, a importância das pessoas dividirem informação e as pessoas verem que é até fácil essa interação, né? O objetivo principal que eu quero atingir com essa apresentação é de dizer o seguinte: às vezes um projeto desenhado no detalhe não convence, não traz as pessoas para dentro, não ganha patrocínio e você não leva para diante. Aí surgiram os modelos de Canvas. E o Canvas do professor Finocchio, do professor Vanks, se mostraram muito úteis para projetos de certas envergaduras, onde você vai definir um escopo de forma simplificada, mas você define, depois você vai definir risco, depois você vai definir prazo, você vai definir custo. Então esses modelos são ricos porque eles pegam um super plano de projeto e simplificam, né? E aí a gente descobriu que, dependendo do cliente ou do momento, a gente tem que simplificar mais ainda,
né? É assim, eu vou prestar uma consultoria para gestão de projetos, a gente vai criar um projeto de transformação digital para o meu cliente, mas já na primeira reunião com ele, eu posso sentar e dizer, cara, o que está doendo aí? Né? O que te perturba? Você me chamou aqui, você tinha uma expectativa. Que desejo você tem? Sabendo que eu vim aqui, eu vou te ajudar em alguma coisa. Ah, vamos transformar isso em demandas, né? Então, somente com essas 4 perguntinhas, vários projetos a gente consegue já dar forma. E como o cliente participa da mesma tela onde as tarefas começam a ser descritas, né? Então, um projeto simples, ele vai interagir de uma forma mais rápida, ele mesmo vai dizer, opa, essa tarefa aqui não me diz muito, o que você quis dizer com esse item aqui? O que você quer falar com isso aqui? Ah, o que tem a ver com essa tarefa A com esse meu desejo? O que tem a ver, né? Então, você vai criando essa relação dos usuários esporádicos com aquela minha equipe que tem que fazer o ciclo, né? E a prova de que a gente sabe de que isso roda bem é que esse sistema e a parte de inteligência artificial, ela foi construída em cima de um modelo bastante parecido com esse, que a gente usava internamente. Então, eu e minha equipe, que está na Índia, no Paquistão, eu tenho um profissional na Indonésia, eu tenho um profissional no Rio Grande do Sul, agora nós temos um parceiro nos Estados Unidos, um parceiro no Canadá. Todos nós interagimos a partir de um super backlog, tarefas que vão fluir simplesmente nesses 4 estágios. Aí a gente tem alguma coisa que a gente quer trazer de novidade, a gente coloca como uma coisa que seria um futuro desejo. Se a gente tem um problema, a gente estabelece aquele problema. Então isso aqui tudo é fluido o tempo todo entre os membros da equipe. E a gente separou no nosso fluxo, na ideia do Kanban, o feito e fazendo, de ficar indo e voltando, eventualmente, em alguns casos, quando não ficou bom aqui, para você levar também para uma coluna em separado de problemas. Quando eu levo uma atividade do fazer, fazendo, feito para problemas, aqui o sistema troca aquele cartão de cor. Então a gente ganha um alerta, a gente discute aquele problema, ele volta para o backlog, ou ele começa outra vez, e a gente sempre sabe que ele nasceu de algo que já foi identificado como problema. Tá? Eu já vou passar esse ciclo aqui carregando os cartões, mas eu quero mostrar a relação desse cartão que está no backlog, esse início de planejamento aqui, já num cronograma tradicional, que a gente às vezes não sabe fazer, e que a inteligência artificial vai fazer então para a gente, né? Então eu vou sair daqui no menu avançado e vou entrar no Atom Gantt, né? Então Atom Gantt vamos dizer, o core business da minha startup, é onde a gente está empenhado em construir uma coisa que vai ajudar projetos de grande envergadura ou de pequena envergadura a se organizarem. Então, esse mapa aqui, ele leu o que veio daquele canvas, então tem aquelas 2 tarefas que estavam no a fazer, essas 2 tarefas, uma era do Harry e a outra era do Peter, e nós temos no backlog um monte de outras tarefas, a grande maioria do Peter e mais uma do Harry. Bom, se eu rodasse tudo isso ao mesmo tempo, se eu não tivesse problemas de duração, se eu não tivesse problemas de pessoas, eu poderia acabar essas tarefinhas aqui em 2 dias, né? Porque a soma de todas essas tarefas deram 62 horas, mas se eu tivesse infinitos recursos, eu poderia fazer em 2 dias, basicamente porque a maioria terminaria no primeiro dia, e algumas que são um pouco mais longas, elas iriam exigir da própria pessoa um segundo dia para acontecer, né? Mas a gente vive num mundo dinâmico e com restrição de recursos. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a otimização disso, né? O meu sistema vai pegar esses cartões, vai levar para um ambiente de nuvem, vai processar para ver qual é a melhor sequência entre as atividades, e ele vai trazer um cronograma sugerido de retorno, né? Esse cronograma, ele depois você pode priorizar certas atividades em relação a outras, você pode dizer que o a fazer sempre tem preferência em relação ao backlog, você pode dizer que o fazendo, que já tem percentual de avanço, é priorizado em relação ao que você vai fazer ainda. Ou seja, tem vários outros ajustes que a gente pode fazer na hora de projetar este cronograma. Mas o que ele está fazendo aqui para mim? Ele está resolvendo as agendas de cada um, né? Então, se eu olhar aqui os dados do Harry e eu pedir para filtrar as atividades dele, ele vai me dizer, olha, o Harry no primeiro dia
vai começar com o que ele já está trabalhando mesmo, e quando finalmente ele acabar essa atividade que ele está começando, ele vai para o backlog dele. E não tem caminho crítico aqui. O que ele fizer não vai atrasar o meu projeto. Agora, se no lugar do Irving eu pegar o Peter, tem muita atividade que eu fiz uma previsão inicial para colocar ele, não fazer uma distribuição entre os membros da equipe, né? E aí tem um pessoal do ágil que diz, a gente nem pega em primeiro lugar, a gente vai pegando na medida que precisa. Isso ajuda, mas você perde a visibilidade de longo prazo do impacto daquele esforço pelo tamanho da sua equipe. Então, uma das coisas que o nosso sistema tem também no seu roadmap, no seu protótipo, ele faz a substituição automática das pessoas disponíveis, baseado em algumas informações. Então, se o Peter está com tudo isso e o Uri não tem tudo isso, algumas tarefas do Peter vão ser atribuídas ao Uri, e então nós vamos fazer a distribuição dessas tarefas também, e a gente vai entender, então, o início e o término daquele meu projeto, não só com a visão tradicional do meu Gantt e do projeto calculado de ponta a ponta, como também com a dinamicidade daquele meu mundo ágil, porque qualquer cartão que travar em algum lugar, qualquer cartão novo que aparecer, qualquer necessidade de mudança de prioridade ou entendimento de duração, vai fazer com que o sistema gere um novo cronograma, né? Então você tem sempre uma perspectiva daquilo que vai acontecer num breve futuro. E esse ciclo, na medida que as pessoas aprendem que vale a pena chutar a duração das atividades, né, elas vão vendo a relação daquilo que ela tem para fazer no futuro, e aí ela começa a entender, poxa, tem todas essas atividades, então eu tenho que regular aqui essas horas que eu me comprometi, ou eu tenho que pedir mais horas. Então você começa a ganhar mais visibilidade sobre o seu trabalho, vai melhorando a sua própria capacidade de fazer as suas estimativas, e no longo prazo, equipe roda de forma mais fluida, porque vê os cronogramas acontecendo, as emergências são rapidamente replanejadas, porque o sistema refaz tudo aquilo que falta fazer, as substituições são propostas e as estimativas vão gradativamente melhorando. Feito isso aqui, então, a gente traz de volta para o sistema. Então, quando aparece aqui no cartão, e esse é um trabalho que está exatamente na nossa sprint agora com a nossa equipe está terminando de fazer isso. Quando eu termino esse planejamento na visão Gantt, eu clico, atualiza o meu ambiente de produção, o meu Kanban, e aí esses cartões vão começar a ganhar colorações. Ou seja, se eu tenho 3 atividades possíveis para eu fazer, as 3 o sistema já achou que é melhor eu fazer do que o Uri, ou eu já prefixei que sou eu que vou fazer, né? Isso tudo também tem alguns setups e configurações que a gente pode fazer. E eu tenho essas 3, mas uma delas é vermelha, a outra é amarela e a outra é verde. Poxa, adivinha por qual que eu vou começar? Eu vou começar pela vermelha. Eu não sei por quê, mas o sistema enxergou uma interdependência entre a tarefa marcada como vermelha e alguma outra que o Uri já está trabalhando lá na frente, né? Então o usuário ele vai evoluindo com a sua atividade e ele vai dizendo, opa, essa minha tarefa aqui, para eu terminar ela, eu estou precisando dessa outra coisa, né? E aí você então vai criando esses vínculos e o sistema vai cada vez mais aprendendo a como dar um cronograma mais eficiente e de maior visibilidade. Bom, naquele tempo lá que você me deu para eu fazer o fluxo geral, a gente já está chegando ali no tempo, né, Wagner? Eu queria só abrir aqui rapidinho uma ideia do cartãozinho por exemplo, eu vou abrir uma dor aqui, né? Então, eu vou abrir um novo post. No celular eu posso fazer ele ser só o lugarzinho que você escreve só uma mensagenzinha rápida e acabou, é como se fosse escrever um post-it. E aqui a gente pode dar um nome para essa dor, né? Uma dor muito grande, né? Eu posso, se eu souber de alguém que pode ajudar com essa dor, eu já posso pôr o nome dela, eu posso criar tags e aproveitar tags anteriormente criados, eu posso já dar alguma prioridade dessa minha dor em relação a outras, eu posso botar alguma informação adicional sobre aquilo que eu estou entendendo, posso ter uma conversa paralela sobre aquela dor. Então,
aqui, cada vez que eu for botando uma mensagem no celular, né, as várias pessoas vão trazendo novas informações para aquele cartãozinho. Então, aquele cartãozinho é uma dor que o João tem, mas a Maria e o Antônio também têm, então eles podem ir completando essas informações. E no futuro, se eu perceber que essas dores elas podem serem descritas como uma atividade, eu ainda vou até adicionar planejamento de datas, e início e término, e links, e correlações, vínculos com documentação adicional, etc. Então, a ideia do Canvas é você ter um cartão simples, mas que ele pode expandir tanto na qualidade da informação imediata que ele trabalha, como na relação com outros Kanbans e outros documentos, né? E com isso, então, você vai criando uma base de conhecimento, e essa base de conhecimento vai servir para a sua conversa com o teu cliente, com o teu usuário final, etc. Né? No caso desse projeto que eu estou começando agora com o cliente para um rearranjo de papéis e responsabilidades, a gente começa descrevendo as dores. Olha, muito retrabalho, tem interferência entre as pessoas, duas pessoas às vezes não fazem nada porque uma achou que a outra ia fazer, às vezes as duas começam a fazer a mesma coisa porque não sabia que a outra estava fazendo, né? Você começa a botar as dores. Aí os desejos, preciso ter um mapa das horas de todo mundo e um cronograma individual, ou por pessoa, ou por equipe, né? Então a gente vai puxando essas informações, geramos uma demanda, que é fazer um mapa do ambiente atual, do ASIS, fazer um design thinking da situação que pode ser, reexaminar os papéis e responsabilidades, conversar com o RH sobre outras variações e tal, né? Então, nesses 4 elementos aqui, a gente faz a rodada do projeto conceitual, né? As pessoas que estão no celular, vamos ver se funciona aqui, eu clicando aqui na visão do mobile, elas vão enxergar algo assim, como se fosse uma conversa de WhatsApp, né? Ali dentro do celular dela. Então, ela vai dizer, olha, as ações que eu tenho para fazer são estas ações, né? Eu tenho que chamar fulano, né? E eu trago essas ações, e aí depois eu vou estar enxergando essas ações nos seus cartões, posso pendurar as conversas adicionais. Aqui tem uma coisa que o pessoal gosta bastante, que é o joinha e o droguinha, então um confirma, o outro diz que não é bem assim. Posso navegar no fluxo também, quando o fluxo já está previsto, né? A ação vai direto para concluído, então eu posso dar ela como concluído, né? E aí as pessoas, ou no celular ou no desktop, colaboram nesse cenário centralizado, né? E depois você pode seguir navegando por aqui. Então, essa ação aqui é uma ação que se tornou complicada, eu vou botar ela então como um problema. Eu falei que troca de cor aqui nesse meu modelo aqui, eu não fiz o trocador de cor, né? Então é o meu Murphy aqui me perturbando a vida. Aí mudou a minha cor, eu posso dizer que ela agora é uma atividade mais séria, eu vou botar ela no meu backlog, e depois que eu botei ela no meu backlog e eu discuti sobre ela, eu posso mudar a disposição de quem trabalha, a carga horária e tudo mais. Fiz essa disposição, eu volto automaticamente para a minha visão do cronograma não pensado e do cronograma detalhado, baseado naquelas informações que estão rodando aqui dentro, né? Então, consegui evoluir aqui com alguns avanços. Essas atividades, então, vão ter um reflexo naquele meu cronograma, de tal forma que os percentuais avançam, os alertas que a gente tem aqui no nosso painel de entrada aqui, alguns alertas de quantidades e números e tal, a gente vai ativar isso aí também. Tem um cliente já que está fazendo uma amarração disso com o Power BI para extrair outras informações e tal, né? Então aqui eu tenho um portfólio de atividades, eu tenho 500 e tantas atividades que foram só definidas conceitualmente, tenho 20 tarefas que foram concluídas, 67 que ainda não começaram. Aí eu posso abrir elas nos seus subconjuntos, posso no celular reprogramar e mudar a carga, né? E aí com isso o que a gente quer? Qual que é o nosso grande objetivo? Integrar conceitos do mundo ágil às possibilidades de bom planejamento do mundo tradicional
e aplicando ainda em cima de tudo isso a inteligência artificial como uma forma de assistir os não planejadores a fazerem algum plano e assistir aos planejadores sênior a encontrar combinações de tarefa que eles nunca nem sonharam serem possíveis. Então, esse é o panorama aqui do meu discurso. Vamos lá tentar ver se eu enxergo vocês e vejo alguma pergunta. Não preciso mais compartilhar, né? Então, tem que fazer como aqui? É só aí. Parar, isso. Aê, maravilha. Então tá. Maravilha. Ô, O piloto de solução online no único monitor não tá bom não, né? Mas nós podemos marcar depois, assim, nós não conseguimos alinhar para o evento, mas podemos marcar depois uma ação no próximo mês, que agora esse final agora é a formatação final de lançamento de um outro evento, né? E criar fazer um momento de interação entre os participantes, assim, uma hora, como se fosse uma palestra, só que totalmente dentro da ferramenta. Deixa eu te dizer uma coisa que a gente fez uma vez, que deu muito certo. Era uma organização sem fins lucrativos, que queria criar um processo para melhorar um tipo de curso que elas estavam dando para pessoas que precisavam sair do nível de pobreza e tal. E a pessoa precisava de argumentos de gestão para convencer investidores, patrocinadores, etc. e tal. Então ela queria interagir. Olha, será que dá para você me ajudar a montar um plano básico e tal? Aí eu falei para ela, não vamos fazer o seguinte, em vez de eu montar um plano com você, vamos botar uma comunidade para pensar o problema contigo e vamos rodar ele num canvas de identificação do problema e de proposta de solução. E a gente criou isso, na ocasião foi o Pons lá com o pessoal do Project Labs que fez a amarração online lá para todo mundo. Nós tivemos mais de 100 pessoas que entraram, foi muito legal. Dessas 100 pessoas, 20 pararam para interagir mesmo. Então a gente dizia assim, poxa, o que essa ONG precisa? Qual o risco que ela tem que ter? Qual o escopo que ela tem que cuidar e tal? E foi pipocando informação, e tinha gestores de luxo lá, sabe? Dando o pitaco deles naquele ambiente e tal. Ela saiu desse evento com um plano pronto, feito, não foi por um planejador, mas por um coletivo de gestores. Então, seria muito legal uma rodada assim, a gente pegar um desafio global aí que a gente queira resolver, um problema, né, de alguém específico e tal, jogar no fogo mesmo e ver como é que a galera responde na hora de planejar a coisa. Maravilha. Dependendo, a gente pode até fazer um trabalho para poder trazer um case para o próprio quinto Kona GP. Qual que é? Exato. É o seguinte, o Kona GP no próximo ano, em 2022, vai ser em julho, já tem data, e vai ser internacional. Então, nós vamos fazer tradução para 3 idiomas. Então, tem muito desafio ainda dentro do projeto, né? Muita incerteza ainda dentro do projeto. Então, dependendo, a gente pode fazer um trabalho em cima que eu vou selecionar, na verdade, eu vou chamar algumas pessoas, várias pessoas voluntárias e também pessoas que queiram fazer parte do processo, do projeto, né? Para poder serem embaixadores, né? Porque nós vamos levar isso aí para vários países. Tem gente usando o formato para os OKRs, tem gente fazendo modelos de projeto, né? É bastante variado o contexto de aplicação. E a gente hoje, no lado do Canvas, tem a competição lá do Miro, do Mural e tal, mas essas ferramentas, elas são lindas, muito rápidas, bacaninhas e tal, mas você fica lá disputando com todo mundo um monte de cartãozinho, não, solta o meu cartão, me dá o cartão, quem é que tá com a vez, quem é que não tá com a vez. A nossa proposta é diferente. Você projeta um problema, as pessoas colaboram no background, no seu próprio celular. De tempos em tempos, o facilitador diz, vamos ver o que vocês pensaram, aí você mostra o que foi pensado pelo grupo, discute o que foi pensado, faz o joinha, o droguinha, né? E aí depois esses cartões a gente vai dispensar, esses cartões a gente vai continuar e tal, etc. A gente fez uma rodada com o Lab Hack o grupo lá de descoberta de novos produtos e tal, da Câmara de Deputados, para tentar fazer softwares que aproximem o cidadão do que está fazendo o deputado. E os caras tinham um processo de
de navegação entre vários modelos até chegar numa ideia, que o cara falou que levava até 2 semanas. Quando a gente jogou os vários canvas nessa dinâmica, tudo que eles faziam em 2 semanas, eles fizeram em 1 dia e meio. Então, você saía do canvas de negócio para o canvas de jornada, depois você ia para a gestão de risco, depois você entrava no projeto, né? Então, isso é muito dinâmico e seria muito legal trazer isso vivo aí para as pessoas experimentarem. Maravilha. Então, aceita? Vamos bater um papo depois sobre isso? Vamos lá, vamos nessa. Maravilha, excelente. Ó, a Anne, é internacional sim, mas vai ter tradução simultânea, tá? Inglês, espanhol, português. Fica tranquilo, você vai entender, vai escolher o idioma e pode até treinar o inglês até lá, dá para treinar bem. O Sérgio Santos perguntando, fantástico, Peter, ótima solução. Esse sistema roda standalone ou poderia ser linkado com MS Teams, por exemplo, com Microsoft Teams? Então, nós temos a expectativa de emendá-lo em várias coisas. Na realidade, o Canvas, o produto em si, que eu mostrei os cartõezinhos, a gente fez como protótipo para entender como seria o Atom Planner principal interagindo com outros softwares. Então, faltou o financiamento que a gente queria, ou o cliente que ia bancar um fluxo e tal, etc., para a gente amarrar em outras ferramentas. Mas o protótipo rodava em cima do Project. Não era em cima do nosso Canvas. O nosso Canvas não existia ainda. Então, tinha o Project, a gente tinha uma telinha no próprio Project, que o planejamento era feito e refeito. Aí ficou muito caro dar manutenção no próprio aplicativo, então a gente resolveu tirar ele, botar em nuvem, para ele interagir com o Project, com Primavera. Aí um dia vamos interagir com Gira, vamos interagir com o Monday, né? O pessoal do Reich, que acabou de virar mais um unicórnio de gestão em projeto, eles chegaram a conversar com a gente de comprar a gente. Aí a gente estava bem no início, né? A proposta não era tão boa assim, a gente não vendeu e tal. Mas a gente quer ser embarcado em outros produtos, né? A questão é que tem que ter as pessoas que vão ajudar a gente a fazer essas amarrações. Teams tem demanda demais, o Gira tem demanda, teve gente que já perguntou do Trello, né? Então, o Canvas em si, ele é um conceito, não precisa ser a minha própria ferramenta, né? E nesse conceito de você pensar em modelo e tarefa, toda vez que eu levar isso para a inteligência artificial, ela vai gerar um cronograma em cima desse resultado, né? E para a gente finalizar aqui, a pergunta do Carlos Altamir, né? Ele perguntando se... Então, essa ferramenta pode ser utilizada em qualquer área. Você já teve alguma utilização na área da engenharia civil? Construtiva? Então, deixa eu mostrar a tela do Atom Planner ia ser legal, mas vai demorar para compartilhar aqui e tal. O Atom Planner mesmo, o core dele é grandes projetos. Então, a gente está preparado para pegar, por exemplo, um cronograma do Primavera detalhado e que tem bastante coisa da construção que tem que acontecer, e dentro disso a gente usar a inteligência artificial para enxugar os projetos. Então, você está pegando uma linha tradicional e melhorando ela. Mas a gente tem algumas conversas com alguns lugares que estão querendo fazer um pouco das duas coisas. Então, por exemplo, a equipe de engenharia, enquanto está fazendo só o projeto básico e o detalhamento do projeto, a arquitetura, os cálculos, eles rodam num Kanban, aquela dinâmica, e o resultado disso é, então, inserido no cronograma maior da empresa, né? Esse também é um contexto, vamos dizer, é o meu cenário sonho, né? Você dizer, agora eu tenho esse bloquinho aqui que tem essas limitações, mas aqui dentro roda ágil. E agora eu tenho esse projeto maior aqui que roda o tradicional, né? E aí um serve de limitação para o outro. Você tem que fazer as duas coisas interagirem. Maravilha, meu amigo. Peter, você consegue colocar no chat para mim aqui o link? Só para eu mandar para o pessoal lá aqui no chat privado? Do Atom Planner? Para eles conhecerem. Isso, atomplanner.com, mas exatamente, ótimo. O Canvas é um grande laboratório, então ele é ele próprio, né? O Atom Planner, gente, tá o meu ícone ali embaixo, né? Aí nos patrocinadores de vocês, né? Tá aqui, ó, sim, na telinha. Sim. Então, Atom Planner é exatamente como está escrito.com, né? E que foi uma coisa que eu aprendi com esse mundo de startup, né? Você vem com um nome muito mirabolante, não serve para nada. A empresa antes chamava-se DIRES,
que queria dizer Dynamic Resource Scheduling, que queria dizer cronogramas baseados por recurso. Aí o cara me falou numa dessas aceleradoras, pô, cara, olha quanta explicação para o nome. Né? Aí a gente enxugou. Atom é um nomezinho bonitinho e Planner é o que a gente faz. Pronto. Né? Então... Agora é fácil lembrar. Maravilha, meu amigo, maravilha. Mas eu compartilhei no chat com eles aqui também para facilitar a vida de todo mundo, né? Legal. E, Peter, quero deixar aqui o final para você fazer as considerações finais, despedir do nosso público maravilhoso que nos assiste e que também irá assistir a gravação. Aham, legal. Cara, assim, alguns vão falar das suas experiências, outros vão falar dos seus trabalhos, vão falar das suas startups e de fazer sua propaganda e tal. Eu acho que o que a gente tem que falar aqui, todos os palestrantes deveriam falar aqui, é simplesmente o nosso obrigado pelo teu trabalho contínuo. Né? Eu estou desde o início vendo o que era, né? Eu não participei ao vivo, mas eu estava lá no back office ajudando o cara que estava naquela apresentação. Deu muito certo, a gente fica super feliz com essa sua trajetória, né? Eu até brinquei quando a gente se encontrou que o primeiro ambiente que você me mostrou atrás de você era uma estrutura bem precária, que você estava começando o teu trabalho e tal, né? E hoje você está aí num escritório legal, com uma coisa e tal. Então, isso é... Parabéns para você. A gestão de projetos é uma coisa viva, contínua, tem muito aprendizado em volta. A melhor forma de você agradecer alguém que te ensinou é você ensinar alguém, né? Eu tive 3 grandes mentores que eu sou muito agradecido, que eram personalidades famosíssimas de gestão em projeto, e eu perguntei para eles um dia, Russell, você, fundador do PMI, né, gastou tanto tempo comigo e tal, como é que eu posso agradecer esse tempo todo comigo? Ele simplesmente falou, pay it forward, né? Passa para frente, pague levando um pouco do que você aprendeu para os outros, né? E isso você faz de coração e a gente quer estar sempre contigo nessa sua trajetória. Ô, Peter, maravilha, obrigado. Quando eu ouço uma coisa dessas, a gente dá vontade de chorar. Só que eu aprendi uma coisa com a minha esposa agora. Ela me explicou que quando você vai ver que vai chorar, você enfia o dedo dentro da unha, assim, ó, pra doer. Você consegue segurar. É isso aí. Peter, eu tenho a agradecer, cara. Agradeço pelas suas palavras também, mas assim, você foi uma das pessoas que acreditou no nosso projeto desde o início, né? E é minha gratidão total a todos vocês e podem contar sempre comigo para várias demandas. Estou sempre aqui à total disposição de vocês, tá? Muito bom. Maravilha, meu amigo. Um abraço, Peter. Bom descanso para você. Bom descanso não. Bom trabalho, né? Tem bastante trabalho hoje. Hoje ainda. Eu sei como é. Um abraço. Um abraço, Peter.